Graças a Deus, que a graça e a bondade da Santíssima Trindade seja com todos nós. Que mais uma vez esse bom dia do Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, à sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra do Espírito do Senhor para a sua vida. Compartilhar contigo aquilo pelo qual fui chamado. Uma palavra forte, que são mensagens que deveriam ser ministradas por horas e por dias. Mas entendo o tempo, entendo essa geração, mas muito mais entendo o Senhor que me usa. Todos os dias eu tenho plena convicção que eu ando na contramão do evangelho criado pelo homem, do evangelho doutrinado pelo homem segundo a sua interpretação. Se você me perguntar o porquê foi escolhido, ou o que é que eu tenho de diferente, eu não sei. Posso lhe responder: por amor o Senhor me escolheu. Porque Ele viu alguma coisa boa em mim, ou só Ele sabe. Mas uma coisa eu tenho plena convicção de que fui escolhido pelo Senhor. Um homem em sã consciência, na minha posição, não renunciaria a tantas coisas para viver para o Senhor. Pode ter certeza disso. Em todos os momentos da minha vida, em cada experiência que eu tenho, quando estou no meio empresarial, do empreendedorismo, e falando de negócios, e falando de prospecção de negócio, ou se eu estiver no meio de pessoas falando de qualquer outro assunto, evidentemente assuntos que não denigre a moral, o caráter e os critérios éticos do Senhor, eu sempre vejo que eu estou na contramão e que aquilo que há de bom em mim não é meu, é do Senhor. Aquilo que há em mim que possa ser luz na sua vida não provém de mim. Mas repito, eu tenho certeza absoluta que em sã consciência eu não seria pastor. Porque a minha carne gosta de tudo que não é o que o pastor gosta. Gosto de futebol, gostaria de jogar futebol sempre, gostaria de ter sido um atleta de sucesso, gostava muito de ter uma vida livre na questão de relacionamentos sentimentais, desfrutar da vida sem sacrifícios, tudo que um pastor não pode ter como liberdade na sua vida é o que a minha carne deseja. Então, em sã consciência, eu não poderia ser o que sou, se não fosse 100% escolhido pelo Espírito Santo. Não estaria aqui agora nesse apartamento, com condição financeira de estar em qualquer lugar que eu quisesse, em outro país, com carros parados no plural na minha garagem, lindos, maravilhosos. Eu não estaria aqui fazendo essa oração do bom dia Espírito Santo, não estaria amanhã, não estaria depois da manhã se estiver vivo. Não passaria horas orando, nem tampouco horas lendo a Bíblia e buscando a revelação do Senhor. Por isso que eu tenho a plena convicção de que Deus nunca me chamou para uma audiência, para agradar a multidão, para satisfazer os desejos das pessoas.
Eu fui chamado justamente na geração certa, para o momento certo. Não tendo vínculo com homem, com ninguém. Quando eu digo homem, é espécie, homem e mulher. Vínculo que possa interferir ou mudar o percurso do rumo por aquilo que Deus me chamou. Sempre ouço, às vezes, dependendo da pessoa, do caráter da pessoa que eu conheço, as suas opiniões, as suas sugestões. Algumas considero, mas quando eu vou para o joelho, o Senhor disse: não, meu filho, não vá pelo teu coração. Não siga o coração do povo, siga o meu coração. Quando eu preciso manifestar a ira, não mande recado, faça exatamente o que tu tens que fazer. Tudo que tu tens orado e a maneira que tu tens dito sou eu na tua vida. Prova disso, filho, é que eu tenho te honrado financeiramente como nunca antes na sua vida, porque hoje a sua prosperidade é justa. A sua prosperidade não vem de sujeira, não vem de sonegação. Te escolhi para ser pastor sem nunca tirar nada das pessoas. Ao contrário, acrescentar na vida delas o conhecimento que elas não teriam, não porque são incapazes, mas porque não foram escolhidas como te escolhi. Portanto, filho, pregue a minha palavra. Porque um dia todas as pessoas irão estar diante de mim. Toda a humanidade, que você não sabe quantos bilhões passou por este mundo, filho. E eu tentei, com todos os meus profetas, que foram poucos, muito poucos, filhos, que manteram o princípio do critério da ética minha, do início ao fim. Mudaram para a conveniência, com o companheirismo, o compadre daqui, compadre dali, as amizades, as posições, tiraram o posicionamento da maioria, filho. Por isso, quando você lê a Bíblia, filho, são poucos os profetas, são muitos os sacerdotes, são muitos os levitas, incontáveis, mas você já contou quantos profetas tem na Bíblia, filho? Mesmo anônimo? Eu sei exatamente, meu irmão, minha irmã, te dizer, exatamente. Os anônimos, os profetas que nem os seus nomes tiveram relatados na Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar com você essa experiência com Deus essa noite, em que, chegando na minha casa, eu fui tomado de um arrebatamento de espírito. De repente vem um sono profundo e esse arrebatamento me traz uma reflexão, uma consciência de tudo que eu vi, de tudo que vi. E a responsabilidade minha aumenta para transmitir uma oração como essa à sua vida. É muita responsabilidade. Sonhos, eu tenho muitos com relação à obra de Deus. E é por isso que eu não deixo a minha carne prevalecer. E não me deixo me vincular a sistemas que possam mudar aquilo que Deus colocou em mim. É algo específico. Há profetas e profetas, pastores e pastores, em que a manifestação de Deus pode ser de extrema diferença. E o homem não tem resposta se Deus não o revelar. Porque há homens específicos espirituais, isso não engrandece a minha pessoa, não engrandece a sua pessoa, mas isso nos faz entender que há homens espirituais que ninguém os discerne. Paulo vai escrever aos Coríntios, não são discernidos pelo homem.
somente o Espírito Santo de Deus. E eu tenho dito para vocês, mude o foco da oração de vocês para que vocês possam atingir o alvo de Deus. Mude o foco da oração. E vou continuar dizendo, se o povo entender de fato, se as pessoas valorizarem de fato a razão por que existiu a oração surge após o pecado. Repito novamente, não existia oração entre Adão ou entre Eva para rogar a Deus alguma coisa, porque o favor de Deus estava sobre eles, não a misericórdia, o favor. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos que o favor de Deus está reinando da nossa vida, é porque há uma extrema aliança, há uma comunhão, e você já se rendeu ao Senhor, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus deseja. Deus começa a compartilhar contigo os benefícios da obra, os benefícios do reino. Mas porque o homem pecou, o homem começa a ter que orar e clamar ao Senhor. Porque agora a cabeça do homem já não sabe o que é pecado e o que é justiça. Há um desequilíbrio dentro do homem, na geração de Adão, e as coisas tendem-se a piorar, até chegar à época do dilúvio. Não bastou o dilúvio. O dilúvio, só havia um pedido de Deus para que aquilo não acontecesse. Arrependei-vos. Não adiantou. As pessoas não ouviram Deus quando não existia profeta. O próprio Deus falava. Você imagine, se não ouviram Deus, como poderão ouvir um profeta? Porque nós, por sermos carne, osso e sangue, somos colocados em dúvida. Somos colocados num tribunal do homem, para que sejamos julgados se somos ou não reais profetas. Por falta e ausência do Espírito Santo, as pessoas têm dificuldade desse discernimento. E aí profetas se misturam a outros profetas, pastores se misturam a outros pastores. E como extrair a veracidade de quem é de fato os escolhidos e ungidos pelo Senhor? Se todos se parecem, se a fala é parecida, as manifestações muito, quase que idênticas. E hoje nós oramos, século 21, o bom dia, Espírito Santo. E Deus disse para mim, meu filho, diga ao meu povo, continue dizendo, que os pedidos de oração sejam para obter a minha presença, seja para que possam obter a comunhão com a Santíssima Trindade. Continue dizendo ao meu povo que não percam tempo com orações emocionais, carnais. Continue dizendo ao meu povo que a oração que eu desejo ouvir é: Pai, encha-me mais do teu Espírito, converta-me mais a ti, para que seja eu convertido conforme a tua imagem e semelhança. Lindo, quando Jeremias, no capítulo de número 5, verso 22, ele vai dizer: Pai,
Meu Deus, converta-nos a ti, seremos convertidos. Um profeta naquela magnitude entendeu que perdeu o tempo, a vida toda, tentando resolver o problema do povo, chorando, amargurado, porque ele ouvia muito o povo. Por causa disso, teve um ministério melancólico. Moisés, de tanto ouvir o povo, se arrebentou, feriu a rocha. Elias, por ouvir a pessoa errada e temer alguém que não podia fazer nada à sua vida, prematuramente partiu desta terra. E Deus disse para mim essa noite: meu filho, nesse arrebatamento que eu tive, olha, diga para o meu povo que Mateus capítulo 4:17, quando meu filho chega do deserto de 40 dias e 40 noites, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que dali adiante, assim que ele desce do deserto, dali adiante, ele começou a pregar uma mensagem e nunca mudou: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Em algumas traduções bíblicas, o reino de Deus. Arrependei-vos. A única mensagem de Jesus Cristo. Mas esse mesmo Jesus, no capítulo 26, verso 38 de Mateus, o homem cheio do Espírito Santo, o próprio Deus encarnado em um homem de carne, osso e sangue, Jesus revela: estou profundamente entristecido na alma, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não te promete sombra e água fresca, alegria, sorrisos e felicidades constantes. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci. Não deixe a tristeza te abater, porque a tristeza te ensina a depender do Pai. O que você espera da minha oração em seu favor? O que você espera da minha oração em favorecimento das suas causas? Não permita que o Covid crie uma pandemia na tua alma. Deixa que o Covid continue sendo algo apenas da carne. Um vírus que passa e vai, mas que em muitos passou, lá alojou, até colocar o fim numa vida que é lamentável. Quantas vidas enlutadas, é lamentável. Mas Deus tem os seus propósitos. E ninguém partiu desta vida sem que Deus não tivesse dado a permissão que fosse consumado a morte, por algum motivo que só cabe à soberania dele. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas não só nessa pandemia, essa pandemia é apenas mais uma gota no copo d'água que não foi secada a primeira, por isso entornou. Estão desesperados, entristecidos, emocionalmente fracos, porque essa geração e tantas outras não vem de hoje, vem se distanciando do foco. Por isso, não alcançaram o alvo, a presença, o ponto de chegada. Quando eu tenho foco em Deus, é chegar até Cristo. E ao chegar a Cristo, receber a porção do Espírito Santo, que transforma a nossa vida.
eu quero te dizer para você que todos os pedidos de oração, eu medito neles de uma forma geral e peço a Deus o que eu faço, Espírito Santo, o que eu faço. Aí ele diz: Pablo, ore pela vida espiritual. Eu sei que fulano, ciclano te pediu para orar por isso e por aquilo, mas ore pela vida espiritual. A ausência da vida espiritual com excelência é que tem trago a essas pessoas o vazio. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Mateus 6,32. Eu gosto sempre de citar isso. Jesus disse: o Pai já sabe tudo o que necessitais. Não pedis nada. Buscai o reino de Deus. As demais coisas deixa que vão ser acrescentadas a seu tempo. A igreja mudou. Criaram-se baús, arcas. Coloque seu pedido aqui, vamos orar. E às vezes o pastor se engrandece. Eu orei e Deus me ouviu na campanha. Participe da campanha. Deus não se move por oração de pastor, de homem algum. Deus se move por um fato único: o amor que está dentro dele. Independe do que eu peço. Ele é maravilhoso e faz dádivas até para quem não merece, como dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, mas todos foram curados, até os que não agradeceram, embora não foram salvos. Mas uma grande leva dos religiosos desta geração não estão preocupados com a salvação. Querem ser curados da vida miserável, querem ser curados do problema do relacionamento, querem ser curados da fadiga de procurar emprego e não encontrar, querem ser curados de tantas coisas. Salvação deixa para depois. Aí eu pedi a Deus, quando me despertei, 11 e pouquinha, eu disse: Deus, nesse sofá ali, muito constrangido no coração por tudo que eu vi e vi, e Deus disse: abra em 2 Crônicas, leia a partir do verso 11, e é o que eu vou ler para ti. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Verso 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam todo o fruto da vossa terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, quando tudo isso acontecer, mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, Salomão, e atentos os meus ouvidos à oração que fizeres deste lugar. Simples para você entender e eu fazer essa oração. 26 minutos de mensagem. Deus disse: meu filho, você viu? Se eu fechar os céus, trazer o gafanhoto, o exército de gafanhoto, que é os demônios devoradores de Joel capítulo 2, 23 a 25. Se eu trouxer uma peste, uma praga, que eu disse que não traria se o meu povo fosse fiel, em Deuteronômio 7, verso 11 adiante, meu filho. Mas se o meu povo que chama o meu nome se humilhar e orar e se converter, então quando eu cerrar os céus, quando eu trouxer as pragas,
quando eu devorar, através do meu exército, que é os demônios que trabalham, são todos funcionários dos céus. Porque o poder que está neles, eu é que permiti que tivessem. Então, quando eu fizer isso, é porque há pecado no meu povo. Porque senão Deus diz para mim, eu não diria. Bom, se eu cerrei os céus, se eu trouxe praga, consumi a colheita, se não é pelo pecado, é só dizer, Deus, por que fizeste isso? É para chamar a minha atenção. É para que o Senhor ouvisse a minha voz. É porque o Senhor queria que eu orasse te pedindo prosperidade. Não, meu filho. O dia que eu fizer isso, é porque eu encontrei pecado no meu povo. Eu encontrei distância entre os céus, a terra, entre o homem e a espiritualidade, entre a fé, que é a fé de viver a minha palavra. Por causa da fé, das conquistas que todos emprenharam nas suas vidas. Então, meu filho, diga ao meu povo que quando Salomão terminou tudo que tinha que fazer para mim, eu apareci de noite e respondi a sua oração. No capítulo 7, verso 1, quando ele termina de orar, o fogo e o céu descem do céu. Eu já disse isso várias vezes. Às vezes as pessoas não têm paciência de orar por um mês, por 2, por 3, pois eu já estou há mais de um ano, consecutivamente, todas as madrugadas. Mas muitos terceirizam o fracasso das suas vidas na pandemia, no Bolsonaro, no Lula, na Dilma, quando nada disso pode interferir no que Deus tem para você. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade. Quando viria o tempo de 7 anos de seca do Egito, Deus anunciou a José, para que José e todos aqueles que estavam do lado dele não passassem fome na crise. Deus é fiel. Deus é fiel. Então eu quero orar por você e dizer a você, não basta orar somente certo. Faça tudo e termine tudo que a Bíblia diz que nós temos que fazer para Deus. Porque assim que nós terminarmos, quem sabe você termina a tua obra primeiro que a minha, que cada um de nós temos uma obra diferente, Deus ouvirá a tua oração, abrirá as comportas do céu e a sua vida será abençoada. Mas eu continuo dizendo, passe pedido de oração para mim, para mudar a sua maneira de ver o Evangelho, para mudar a sua maneira de ser crente, para que você se torne cristão, para você mudar a sua visão da nomenclatura que andam pregando por aí. Porque eu não tenho dúvida que o meu arrebatamento não foi o diabo e não foi movido a nenhum sonho megalomaníaco, mas foi o Espírito Santo de Deus. E eu sei disso porque a cada dia vim de uma reunião com uma proposta maravilhosa para ganhar muito dinheiro. O Senhor é prova, é um grande projeto. Você acha que eu vim dirigindo da cidade do interior onde estava para cá, dessa reunião, feliz, pensando no dinheiro? Eu vim pensando no Senhor. Aonde sou mais útil? Ganhando dinheiro ou pregando às vidas o Evangelho que tem sido omisso e escondido há séculos? Por isso que eu digo a você, em sã consciência, eu jamais seria pastor. Porque a carne ama essas ofertas, esses convites. E nós estamos cada dia empenhados mais na obra missionária.
aonde eu não boto o meu nome lá. E eu, quando eu mostro os vídeos daquilo que fazemos, é para uma maneira de prestar conta a todos daquilo que eu falo, que não é mentira. A obra missionária que fazemos, o quanto gastamos. Então, meus amados irmãos, se você orar e fizer aquilo que Deus nos pede a fazer, você pode ter certeza que os céus não serão fechados para a tua vida. Praga não chegará à tua casa. Os devoradores não terão êxitos na sua vida. E assim a população das igrejas pararão de pedir orações tolas, absurdas, mesquinhas e avarentas. E eu vou começar a receber oração. Pastor, quero ser crente. Pastor, quero ter o batismo do Espírito Santo. Pastor, quero ser santo. Pastor, quero amar as pessoas que me odeiam. Pastor, eu quero contribuir com a vida na obra missionária. É esses os pedidos que Deus quer ouvir. Então eu não vou mudar para favorecer a quem quer que seja. Então, meus amados irmãos, você quer o Espírito Santo? Você acredita nisso que eu estou pregando? Você acredita que 33 minutos de mensagem já era para ter terminado a oração? Você acredita que isso vem de mim ou isso vem do Pai? Eu poderia pregar aqui de joelho até de manhã. Parece um absurdo, né? Podia fazer uma vigília de joelho, do jeito que eu estou, indo com você nessa mensagem e te levando até você chorar as tripas, até você rasgar o teu coração e dizer: obrigado, Jesus, o Senhor tem razão. Espírito Santo, abra meu entendimento. Deus é contigo, se tu é com Ele. Então, fecha a minha Bíblia e digo para você: não perca o foco para que você alcance o alvo. Segundo Crônicas 6:12 adiante, Salomão, o templo está pronto. 144.000 cabeças de animais prontos para oferecer holocaustos a Deus. Mas Salomão, inteligentemente, as ofertas estavam prontas. O templo estava lindo, os sacerdotes bem vestidos, os levitas apostos, os instrumentos afiados. Mas Salomão disse: falta alguma coisa. Falta mais uma coisa. O primordial. O que é, Salomão? Falta a glória. Falta o fogo do Espírito. E ele começa a orar no verso 12 do capítulo 6. Então, quando ele termina de orar, a glória desce. E nenhum sacerdote conseguiu ficar de pé no templo. Nenhum levita. Todos prostraram com a cara no pó. A fumaça da glória encheu-se o templo. E o povo do lado de fora dobrou-se o joelho, botou a cara na terra e começaram a cantar: o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Multidão se converte, não pela pregação, mas pelo entendimento de um homem que não era profeta, que não bastava um templo bonito, dinheiro farto, pessoas vestidas como pessoas, servas de Deus. Faltava a glória. Esse é meu desejo, que vem de Deus. O reavivamento. O mundo precisa de reavivamento. Quando eu digo mundo, a igreja. Porque o dia que a igreja for reavivada, pode ter certeza, os pedidos de oração vão mudar. E as bênçãos não dependerão mais do homem, mas virão 100% da humildade
da simplicidade, da sinceridade do homem da igreja. Porque Deus derramará não só a sua misericórdia, mas também o seu favor. Vamos orar. Senhor meu Deus e nosso Pai, aqui de joelhos na sua presença, diante de todo o seu povo, mulheres e homens, jovens, adolescentes e até crianças, eu tenho certeza. Em o nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Tire de nós o espírito de autoajuda, como se fosse o Evangelho. O espírito de uma consolação humana, como se fosse a consolação do Teu Espírito Santo. Tire de nós o sacerdócio, os atalaias, os arautos, os expoentes da Sua palavra, o sentimento humano de uma igreja ecumênica, em que todos devem crer e merecer a bênção, quando não dão ao Senhor o merecimento que Tu mereces, a nossa santidade, o nosso comprometimento com a verdade. Por isto, meu Deus e meu Pai, com muito temor ao Senhor, diante de mim está esse pacote de oração, está este caderno de oração, e tenho certeza que Jesus não mentiu ao dizer que o Senhor já sabe tudo que nós necessitamos mesmo antes de pedir ao Senhor. E que nós deveríamos centrar a nossa vida no arrependimento. E para arrepender, temos que buscar o Teu reino, conhecer a Tua palavra, agradar o Senhor, alegrar o Senhor. Como disse Neemias no capítulo 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza do Senhor é a nossa derrota. A alegria do Senhor é a nossa vitória. Porque fortes venceremos todas as adversidades que vierem na nossa vida. Agradeço, meu Deus e meu Pai, por todo irmão e toda irmã que se preocupa comigo, que às vezes, de uma forma pura, de uma forma, às vezes até inocente, sugere a nós um novo tempo, uma nova maneira de pregar o Evangelho, uma nova maneira de conduzir as nossas intercessões em favor de todos. Eu abençoo a todas essas pessoas, agradeço por todas elas, e que elas possam, junto comigo, entenderem, meu Deus, o propósito e o chamado do Senhor, por um tempo tão difícil que é esse que vivemos, profetizado por Daniel no capítulo 12, e pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, em 2 Timóteo também, capítulo 3. Todos dois a partir do versículo 1. Aquilo que Jesus pregou a partir de Mateus 24:12. Meu Deus e meu Pai, nós suplicamos ao Senhor que nós estejamos centrados no foco. O foco é buscar a Santíssima Trindade. É bendizer o Teu Espírito dia após dia, para que então alcancemos o alvo. Achegamos à Tua presença, e na Tua presença é só glória. As respostas vêm de uma forma sobrenatural. Os milagres vêm de uma forma tremenda, porque já não são milagres, se tornam maravilhas e sinais oriundos da glória do Senhor. Por isto eu abençoo a todos neste momento, líderes evangélicos, líderes religiosos, filhos de líderes. Abençoo, meu Deus, ovelhas desgarradas, ovelhas impregnadas do Teu Espírito, ovelhas impregnadas da malignidade, das coisas nocivas do mundo. Eu intercedo por todos,
E se isso que eu preguei vem do Senhor, testifica no coração de cada uma dessas pessoas. Se isso que ministrei nesta madrugada provém de ti, que seus filhos encontrem na palavra bíblica ao abrirem lá, cada um na sua casa, quem sabe na guarita de um prédio, alguém está me ouvindo, parou seu carro num aplicativo, todos possam pedir a testificação, se foi o Pablo que pregou, o diabo ou seu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, nesse domingo ministraremos a Santa Ceia. Na revelação, por que os anjos tocam trombeta quando o pecador se arrepende? Por que o Espírito Santo desceu? Será uma revelação linda, que vai nos causar derramamento de lágrimas. Eu tenho certeza, Pai. Ajuda, Deus. Ajuda. Oh, Espírito Santo, eu te abençoo. A cada um de vocês, que esta palavra tenha alcançado o mais profundo da tua alma, tenha alcançado o teu coração. Peça a Deus para testificar na palavra. Se aquilo que você ouviu nesses minutos provém do trono do Pai, Deus abençoe.